Neste vídeo de hoje, nós vamos falar das métricas de avaliação que a gente vai usar nas redes neurais que a gente está desenvolvendo. Nós terminamos agora uma implementação de uma rede simples, Multilayer Perception, que fizemos para classificar os dígitos escritos à mão que tem dentro do conjunto MNIST, que é um conjunto conhecido. Como resultado desse trabalho, eu pedi para vocês apresentarem duas coisas. Uma foi a matriz de confusão. A matriz de confusão ela é uma matriz em que cada elemento dela, IJ, diz o número de elementos da classe I que foram classificados pelo classificador como da classe J. Então, claro, as diagonais, aqui, por exemplo, esse número de uns que foram classificados como 1027. Número de uns que foram classificados como 3, 36, uns foram confundidos com 3, etc. Por isso que essa matriz se chama de matriz de confusão. Aqui a gente tem os labels que a rede achou que era e aqui os valores reais deles, tá certo? Uma outra medida, para tirar uma medida só, né, porque a matriz são 100 números, aí no caso desses 10 dígitos, né, de 0 a 9, consiste na gente fazer um cálculo da acurácia disso, quer dizer, quanto a rede acertou do total de amostras. Bom, quanto a rede acertou, no nosso caso, seria simplesmente todas as diagonais desse processo. Seria aqui a soma de todas essas diagonais, que seria a soma de C e I, né, e de 0 a 9, dividido pelo número total de amostras. Bom, isso já serviria para esse primeiro trabalho que nós estamos fazendo no assunto, mas seria interessante apresentar um pouco de nomenclatura. Todos os campos têm muito de estudo, tem uma certa nomenclatura, uma série de palavras que têm significados específicos para esses campos, né? Vamos olhar aqui esse caso de um classificador binário. Vamos, por exemplo, onde você considere... Nós vamos pegar, para exemplo, desse classificador aqui, o dígito 0, que foi quantos deles foram previstos como 0, 701, e quantos foram previstos como outras coisas, foram 747. Né? E quantos que eram 0 mesmo e foram previstos como outras coisas seriam 279. Perdão, 0 previsto como 0, 701. Outros caras que foram previstos como 0, 747. E no caso daquele exemplo, daquela rede. E aqui zeros que não foram previstos como 0, foram previstos como 1, 2, 3, etc., 279. Tá? Então, essa matriz, na realidade, ela é uma matriz que dá origem a uma primeira nomenclatura, que são dos verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos, aonde você tem aqui os valores, digamos, reais de um teste, que seria true ou false. Vamos dizer que isso seja um teste de COVID. Então, quantas pessoas estão verdadeiramente com o COVID? Seria esse T, seria essa linha aqui. Algumas seriam classificadas como COVID, daria positivo no teste, e outras seriam classificadas como não estando com COVID, seriam os falsos negativos, que na verdade estão. Então, aqui tem o true positive e o true negative. E aqui na coluna estaria aqui esses caras que teriam sido classificados como COVID, mas na realidade não estão com COVID, porque eles estão aqui na linha dos falsos. Tá? E aqui os que não foram diagnosticados como não estando com COVID e não estão com COVID também. Então, esses 4 números, eles são bastante significativos, né, quando você conhece a amostra e tem esses 4 números, como a gente tem aqui o caso da amostra, né, da identificação do dígito 0.
mas eles não são valores absolutos. Era preciso dar isso em uma certa relativização para a gente, comparativa ao tamanho das amostras, etc. Não adianta dizer, eu tenho 10 caras que foram classificados corretos, mas 10 de quanto? De 200, de 100, de 11? Não sei, tem que haver uma quantificação. E aí existem muitas maneiras diferentes de quantificar a coisa. Por exemplo, uma primeira medida seria o que a gente chama de matriz de sensibilidade, ou a True Positive Rate, ou recall. Além de ter várias medidas, ainda uma mesma medida, às vezes, tem vários nomes, né? No caso aqui, por exemplo, todos que estavam com Covid, ou aqui no caso do zero, né? Todos que eram zero e foram identificados como zero, 701. E tiveram 279 que eram zeros, e que não foram identificados, né? Quer dizer, dos 980 zeros que estavam lá, 701 foram classificados pelo detector. Então, 72% é a sensibilidade desse teste. Ele conseguiu pegar 72% do total de caras que estavam dentro que ele testou, só. Tá. Uma outra medida seria a precisão, que é diferente. Por exemplo, vamos dizer, nesse caso aqui, eu testei, fui buscar zeros, achei 701 caras que eram zero, que eu achei que eles eram zero, e achei 747, até mais caras, que eu achei que era zero e não são zero. Então, na realidade, isso aqui por exemplo, se fosse no caso do exemplo do nosso de Covid, por exemplo, seria dizer que o laboratório fez 1.448 testes e só acertou 48%. Então, isso seria a precisão daquele teste, tá? Quer dizer, dos testes feitos, quanto que ele conseguiu captar para sendo certo. Então, sensibilidade, ela diz respeito ao total de casos que deveriam ter sido previstos, né? Claro, e enquanto que a precisão depende mais das amostras feitas. Tá? Existe também uma medida que é intermediária entre as duas, é uma espécie de média harmônica deles, que é o F1 score, que é uma média realmente dos dois. Vai sair um valor aqui entre os dois. Tá? Tem caso seja um outro índice, às vezes, quando a pessoa quer um índice só, dá esse, em vez de dar os dois, por exemplo. E existem outros índices também interessantes. Por exemplo, tem o índice de Jacquard, que é o índice desse total de caras que foram identificados como positivo e que tinham Covid, ele soma por todos os que tinham Covid e não foram identificados, mais os que não tinham Covid e foram identificados como Covid. Soma tudo e dá um outro índice, que esse é o índice de Jacquard. Tá? Tem um índice que é esse que é bastante interessante nesse caso de testes, né? Por exemplo, você quer saber qual é a especificidade, né? Quanto esse teste, se ele der negativo, quanto você pode confiar nessa amostra. Então, nesse caso aí é o contrário. Você pega os verdadeiros negativos e subtrai e divide pelos verdadeiros negativos e os falsos negativos, ou seja, por todos os negativos. Nesse caso aqui, por exemplo, esse teste, se der negativo, você tem 92% de chance de dizer, eu estou negativo mesmo. Né? Não tem. Agora, isso aqui, no caso, essa especificidade, por exemplo, como também na acurácia, eles são muito dependentes do balanceamento das amostras. Né? Por exemplo, vamos ver aqui a questão da acurácia nesse caso aqui, que seria a soma da diagonal dividido pela soma total, né? True positive, true negative, dividido por todo mundo. Daria 90%. Agora, 90% parece ser um índice excelente, mas esse índice não está com uma cara tão excelente de coisa. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenha 100 elementos. Desses 100 elementos, um conjunto de 100 pessoas, 5 estão doentes, eu vou fazer um teste e o teste diz que ninguém está doente. Em princípio, é um teste porcaria, não identificou ninguém.
E se eu for calcular a acurácia, eu só errei 5 em 100. Quer dizer, eu acertei 95%. Então, não é verdade, porque se as amostras estão desbalanceadas, essas medidas ficam um pouco esquisitas. Existe uma outra medida de acurácia, no caso assim de desbalanceamento, que seria essa de você fazer uma média entre o true positive rate e o true negative rate, né? O verdadeiro, que é a taxa dos verdadeiros positivos e a taxa dos verdadeiros negativos, de quanto que era que ele tinha por exemplo, nesse caso, mesmo que se eu disser 0, então eu errei tudo, ganhei 0% nesse true positive rate. No caso 95, eu não enxergar ninguém dos 5 sobre 100. E no caso nessa outra acurácia, daria 95, mas 95 em média com a 0 daria 42% só de acurácia. Então, já seria uma coisa que já indicaria uma acurácia baixa que o teste não estaria bom. Bom, é isso. Tem muitos nomes, tem mais nomes ainda. Se vocês olharem na literatura, tem uma série de outros nomes. Esses são os mais comuns, que eu acho que a gente tem uma certa obrigação de estudar. É chato, porque são um monte de nomes e um monte de conceitos, mas existem vários outros que também são úteis e que apresentam que podem aparecer num artigo ou outro que a gente queira ler. É isso, por enquanto.